Falando assim pelo nome, talvez você não saiba quem é, mas pelo apelido, aí fica mais fácil. Tenho o prazer de receber no programa de hoje, Pezão. Como vai, Pezão? Tudo bem. Prazer em ter você aqui com a gente no História de Vida, contando um pouquinho da sua trajetória. Isso aí, vamos lá. Pezão, na verdade, de onde vem esse apelido? Por que Pezão se o nome é Claudilson? Pezão, hein? Chegou lá nos 16 anos de idade. Quando nós mudamos para o Bom Sucesso, né? Viemos de Osasco, do Espírito Santo para Osasco, ficamos um ano em Osasco e no ano seguinte mudamos para o Bom Sucesso, né? Aí tinha o golfe lá, o clube de Arujá Golf Clube, fui trabalhar no golfe, né? Aí eu comprei um tênis lá para usar no trabalho lá e... E o tênis era grande? Não é que o tênis era grande, o tênis era meio ruim, como ele molhava muito, ficou esticadão. E não tinha outro, só tinha aquele mesmo. Então, aí ficou Pezão e não teve jeito mesmo. Bom, nascido em 15 de julho, na cidade de Teixeira de Freitas, Bahia, é o primeiro de 5 irmãos, filho de Joaquim Pereira Neto e Maria Augusta Leite. Você lembra alguma coisa da sua infância lá na Bahia, Pezão? Da Bahia é muito pouco, né? Lembro sim da... Quantos anos você tinha quando saiu de lá? 5 anos, né? 5 anos. Mas teve retornos lá, assim, em seguida, assim. Então, da casa do avô, né? Da minha bisavó, meus tios lá na roça. Então, essa lembrança fica, né? Você não tem como apagar ela da memória. Tá gravada, né? Tá, só para recuperar, você saiu da Bahia, de Teixeira de Freitas. Fomos morar na Cobrais, no Cobrais, né? No Espírito Santo. No Espírito Santo. Em 71, em 82 mudamos para São Paulo, né? Aí foram para Osasco. E em 82, em 83 mudamos para o Bom Sucesso. Então, em 83 você mudou para o Bom Sucesso. Isso. Lá no Como era o Bom Sucesso em 1983? O Bom Sucesso já existia lá há muitos anos, né? Nós fomos para o Vila Carmela, que é o bairro, fala Bom Sucesso, o mesmo bairro, né? O Vila Carmela, o Transduta, que fazia Armênio, o ponto de ônibus dele era no Triunfo hoje. Então você tinha que andar até lá para pegar o ônibus. Não tinha condução, transporte da nenhum. Vila Carmela até o Triunfo para tomar um ônibus. Para pegar um ônibus. Certo. Então, na escola, então, não existia, só no Bom Sucesso também. Você tinha quantos anos nessa época, Pezão? 17 anos. 17 anos. Certo. Você, mais quantos irmãos na família? 4. Eu e irmãos. mais 4. E todos se mudaram juntos? Juntos. Está tudo... Certo. Mudou muita coisa a Vila Carmela daquela época para cá? Hoje a Carmela é uma cidade, né? Uma cidade. A evolução foi muito grande, certo, nesse período, né? Ainda falta muita coisa lá, mas se evoluiu muito. Através de muita luta que teve lá no Vila Carmela, participamos de várias, né, reivindicações e para chegar no que é hoje, né? O que você fazia em Guarulhos naquele período? Naquele período? 17 anos. Então, o primeiro trabalho foi tentar lá no golfe, né? No golfe, onde ganhou o apelido. Ganhou o apelido, né? Aí, em seguida, arrumei um trabalho numa fábrica de barcos. Depois, saí dessa fábrica de barcos. Fui trabalhar numa fábrica de lâmpadas que existia lá no Bom Sucesso, na Sadoquim. Aí, depois, continuando aí, trabalhei na Norton, trabalhei na Pepsico, em outras empresinhas pequenininhas. Teve um período também que eu pulei, logo quando montou, no Vila Carmela mesmo, né? O Padre Friso, né? Falar dele um pouco, né? Padre Friso. Isso. Ele tentou fazer uma ação de trabalho, né? Assim, de geração de renda. Sei. Era uma espécie de uma cooperativa? Não foi espécie de uma cooperativa. Ele arrumou uns equipamentos de uma fábrica de bloco. Fábrica de bloco, é verdade. Então, o pessoal da comunidade ali que estava desempregado poderia trabalhar nessa fábrica de bloco e se dividir o lucro. Então, você participava também? Participei disso aí. E vendeu muito bloco na época? E não recebemos, né?
Fez o bloco, vendeu o bloco e não recebeu teve o bloco? uns que levamos calote tudo lá também nesse período aí, né? Não se mora mais na Vila Carmela que deu calote, então não preciso falar dele não, né? Então, mas durou pouco, não... A ideia era muito boa, né? Na verdade era uma preocupação para gerar renda, resolver a questão do desemprego na época, né? Então não deu continuidade por desinteresse de alguns que participavam, né? E todo mundo acha que vai ganhar começa um trabalho achando que vai ganhar um mundo de dinheiro. E né? no começo é difícil então, para tudo, né? Mas no período que teve, ajudou os participantes, né? Chegava no final de semana, tinha alguma coisa. Qual era o divertimento de um jovem naquela época, Pezão? Praticamente o mesmo de hoje. Aí não mudou nada. Não mudou nada? Porque os campos... Só os campos ainda diminuiu já, né? Tinha outros que não existem mais. O futebol de várzea desde aquela época até hoje. Até hoje. Certo. Sim. E as escolinhas que cresceu um pouco, né? Para a molecada, mas na evolução do lazer, só evoluiu a cidade. O povo, mas o lazer é muito pouco lá. Tá, nós vamos falar do seu acidente daqui a pouco, mas antes do acidente, você jogava bola? Não. Nunca jogou? Eu sempre fui ruim de bola, viu? Mas muito ruim mesmo? Muito ruim. Participava, ia pro jogo e tal, mas eu nunca fui bom de bola. Agora meu irmão, que era o destaque, né? Ah, tá. Era o procurado. Você era uma espécie de empresário do irmão, então? Não era bem empresário, não, mas ele tava, o pessoal viveu, fala pro Celso vai jogar lá, né? Não sei o quê. Como ele era branco, né, meu? Ficava muito tempo jogando bola, ficou meio com as bochechas vermelhas. Fala pro vermelhinho ir lá. E o futebol até hoje, naquela região da Vila Carmela, Bom Sucesso ali, reúne muita gente muita no gente, final de semana, né? Muita gente. Tem gente lá dedicada mesmo, viu? Bem daquele período até hoje. Quem que você citaria que daquela época até hoje continua cuidando da prática esportiva com tanto tem o Moura, né? Que é meu amigo. Moura. Desde aquele período, né? Tem o Docinho, né? Que se falar Antônio, ninguém sabe quem que é. Tem mais o Zé Maria, tem outros ainda, né? Que esses três daquele período ainda estão até hoje lá. Certo. E em relação a transporte, como é que era naquela época? Então o transporte era difícil, viu? Como no Carmela não existia, não tinha ônibus. Tá, você já disse, vocês saíam do Carmela, iam para o Triunfo para tomar um ônibus. Ou então no Bom Sucesso, na Armando Bey, né? Que passava o São Miguel. E quanto tempo demorava um ônibus daquela época ao centro de Guarulhos? 1h e pouco, né? 1h e pouco. Mas era por quê? É porque era pinga-pinga ou porque as estradas não ajudavam muito? Juntava as duas, né? O pinga-pinga e a estrada, né? Eram poucos ônibus, portanto tinha muita gente nos pontos. Ônibus velhos, né, meu? Ônibus velho. Quebrava. E as estradas todas de terra, de né? terra. Ninguém conhecia o que era asfalto naquela região ainda. O ônibus mesmo pro Bom Sucesso lá mesmo, pro Vila Carmela, ele foi levado na marra. Porque a gente vinha de Guarulhos, depois, num período que ele começou a melhorar, o ponto final dele era lá embaixo no posto, na churrascaria Quiúte. Certo. Aí ele tinha que descer na Armando Bey e ir até o Carmelo a pé, né? Aí reunimos lá uns 15 lá dentro do ônibus, falou, a partir de hoje vamos ter que levar nós lá em cima. O motorista retrocou, mas viu aquele monte de ônibus dentro do ônibus, começou a levar lá, sob pressão mesmo. Aí o ponto final mudou lá para a padaria, né? No ponto final, que era a padaria lá na Avenida Carmelo Tomeu. Perfeito. Agora, você é uma pessoa assim muito alegre, sorridente. Isso sempre foi assim com a tua vida? Sempre foi, né? A vida da gente não muda muito assim. E naquela época, da juventude do teu tempo, o que mais que te marcou daquele período? O que você lembra assim, com muita saudade? Muita saudade? Rapaz, os bailes, né, velho? Muito baile na época? Não, os bailes eu gostava, viu? Eu ainda gosto até hoje, né? De vez em quando dá uma ida aí para... O que era? Um forrozinho? Forró, às vezes a gente ia... Santa Isabel, né? Tinha aqueles bailes ali... Cidadezinha do interior, né? A gente ia para Santa Isabel, curtia muito Santa Isabel. Então, naquela época, muito baile? Muito baile. Às vezes, baile familiar mesmo, né? Existia muito baile na região. Baile na casa de hoje, na casa do Júlio vai ter um baile. Todo mundo para a casa do Júlio. E esse era o grande lazer. E as namoradas